Eu vou contar para você uma história que relata o maior trauma que eu aparentemente me deparei da minha vida, assim. Se ele começou, eu tive primeiro contato com ele, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Na época era a época do alistamento e coisa assim. Aí eu lembro de estar na casa de um amigo meu, tava o pessoal lá, a gente se reuniu lá, ficamos de festa e coisa e tal, e aí a gente acabou todos dormindo lá na casa desse meu amigo. E aí eu lembro que no outro dia eu tinha que comparecer no exército, enfim, coisas lá do alistamento tinha que ir lá. E aí a gente colocou lá, fomos dormir, daí colocaram despertar, né, pra gente acordar. Era eu e um outro amigo meu, nós dois tínhamos que se apresentar lá no exército. E tal, pessoal, todo mundo foi dormir e tal. E aí eu lembro de eu acordar na janela do quarto, gritando, tentando abrir assim, eu acordei com um grito assim e tal. E acordei todo mundo na casa lá acordou, todo mundo assustado, né? O que foi que aconteceu e tal, não sei o que. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com isso, que era um medo. O que eu sentia na verdade? Eu senti que eu estava num lugar fechado, um lugar pequeno, fechado, totalmente escuro, e eu queria sair daquele lugar. Aconteceu quando eu estava dormindo. Eu estar nesse lugar totalmente fechado, apertado, eu lembro de colocar as mãos assim e eu não consegui sair daquele lugar. E aquilo me dá um pavor assim, daí eu acordar, no caso, na janela com um grito. E aí essa situação se repetiu outras vezes, de eu acordar, normalmente eu acordava com um grito, dando um grito, ou tentando, sempre com essa coisa de tentando abrir alguma coisa, ou a janela, ou algum, enfim, ou na parede, tentando, né, eu levantava da cama e tentando achar uma saída, e acordava com um grito. Isso aconteceu, eu não lembro a frequência que isso acontecia, mas não era muito frequente no começo, isso era bem espaçado. E normalmente depois disso, de eu perceber esse padrão, eu evitava dormir em lugares, principalmente quando eu fosse dormir num lugar desconhecido, que ele fosse totalmente escuro. Eu deixava alguma brechinha de luz, porque a sensação de totalmente escuro me dava um desconforto de eu achar que aquilo poderia acontecer de novo. Isso se repetiram por muitas vezes, né? Mas eu nunca dei muita bola para isso, assim, eu achava, sei lá, acontece quando eu tô dormindo e, sei lá, coisa da minha cabeça, não sei. E nunca dei muita importância para isso até o dia de eu precisar fazer uma viagem para um evento, uma coisa que era super importante para mim. E no ônibus, entrei no ônibus e tal. E aí logo em seguida, assim, não demorou muito, eu comecei a sentir uma falta de ar, comecei a sentir náuseas, né? E eu me sentia como se eu tivesse preso. E era exatamente aquelas mesmas sensações que eu tinha quando me dava isso quando eu estava dormindo. Eu sentia uma falta de ar, eu sentia que eu estava preso, eu sentia que parecia que eu ia morrer, não sei, que eu não ia conseguir sair daquilo ali. E isso aí aconteceu quando eu estava acordado no ônibus. E aí, moral da história, o que aconteceu? Eu não consegui fazer a viagem. Aí eu tive que pedir para o motorista parar, né? Que primeiro reflexo que eu tive assim era de conseguir respirar, não conseguia respirar. Aí eu fui com o motorista um pouco mais
sentado na frente, ali que era o único lugar no ônibus que tinha janela, né? Esses ônibus, eles não têm mais possibilidade de abrir janela. E aí... Daí eu percebi, chegando na cidade vizinha, percebi, não vou ter condições de viajar, não tem como, sabe? E aí eu liguei para minha família, meu pai foi me buscar na outra cidade, que eu não tinha como condições de voltar de ônibus. E aí foi a primeira sensação, primeira vez que eu me deparei com esse problema quando eu estava acordado. Aí algumas pessoas, comentei isso com algumas pessoas, falaram que foi uma crise de ansiedade, enfim. Só que eu sabia que não, porque isso era uma coisa que eu já vinha lá da minha adolescência, já era uma coisa assim, só que nunca havia acontecido enquanto eu estava acordado. E aí eu pensei em buscar tratamento, fazer microfisioterapia, né? Tratamento psicológico, né? Sei lá, a única coisa que eu não queria era ter que tomar medicação por causa disso. Então, procurei, fiz alguns contatos em relação a isso, assim, mas como aquela era uma época que era época de férias e coisa assim, o pessoal viaja, então era meio difícil de fazer algum tipo de tratamento naquele momento. Daí, e durante isso, eu fazia minhas meditações e tal, né? Tá, tudo bem. E aí aconteceu outra situação de eu pensei, bom, isso vai acontecer quando eu estiver viajando de ônibus, né? Então, por ser fechado, tudo meio escuro assim, me dá isso daí, só que não. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui viajar de carro com os meus pais. Sentado no banco de trás, a mesma sensação de eu não conseguir respirar, de começar a ter náuseas e tal, assim, de eu sentir que a minha pressão baixa, né? Que parece que eu vou desmaiar, assim, e um pavor terrível, assim, né? Aí pedi para abrir as janelas. E quando abre a janela, aí eu sinto, me alivia um pouco aquela situação. Aí daí eu percebi que era uma coisa, era pior do que eu estava imaginando essa situação. E aí a gente acabou indo viajar outras vezes, daí eu senti que umas outras vezes consegui administrar um pouco melhor essa situação. E foi passando assim, de até mais ou menos aquela situação começava a me dar aquela crise. Eu, calma, respira, não está acontecendo nada, está tudo bem, consegui administrar. E aí, no caso, numa das meditações eu fazendo, lá no meio da meditação mais ou menos, estava lá meditando, quando de repente eu entro nesse lugar, eu entro nessa sala escura, na minha meditação. E aí a primeira sensação que eu tive, nossa, vou abrir os olhos, né? Mas aí ao mesmo tempo pensei, não, eu vou tentar ficar aqui o máximo de tempo que eu conseguir. Se eu não conseguir, eu abro os olhos e tá tudo bem, sabe? E aí eu entrei nessa sala e me veio tudo aquele sentimento, tudo aquele pavor, toda aquela angústia, a falta de ar, sabe, tudo ao mesmo tempo, assim, parecia que era uma coisa enorme dentro de mim, assim, e aí eu fiquei, não, mas eu vou tentar ficar aqui o máximo que eu conseguir, e aí eu dei uma respirada funda, e quando eu terminei de soltar o ar, eu comecei a sentir que parece que aquilo abrir, e aquele peso, aquela angústia, aquele sofrimento, começou a se dissipar, começou a se desfazer. E aí quando eu percebi, eu estava chorando, saindo lágrimas assim. E uma sensação de alívio, de felicidade por aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu consegui acessar esse trauma, essa emoção reprimida lá dentro de mim, que eu nem sei como isso foi se instalar, não sei como que isso aconteceu, mas eu consegui acessar isso na meditação e consegui
desfazer esse trauma, esse bloqueio, essa angústia que estava, de certa forma, me atormentando ali. E eu consegui fazer isso meditando e usando uma técnica de respiração específica. E essa é a minha mensagem, isso que eu quero compartilhar com você, que a meditação conseguiu fazer por mim. E é por essa razão que, dentro de todos os benefícios que a meditação é capaz de trazer para as pessoas, essa é uma forma que eu acho que eu já vi relatos de alunos meus que ajudou na ansiedade, ajudou a dormir melhor, ajudou as pessoas tirarem a medicação das suas vidas, né? De não precisar mais tomar medicação para dormir, principalmente, né? E por essa questão que eu levo essa mensagem da meditação, que eu tento transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Se você sofre de alguma dessas coisas, você pode ter certeza que a meditação ela é capaz de ajudar você a reverter esses quadros, de você, como aconteceu comigo, de você conseguir ter um caso de cura de algum trauma, de algum bloqueio, seja como for. É algo que depende só de você aprender, executar a técnica e repetir isso diariamente, que você vai ter o resultado. Se você quer saber mais como isso pode ajudar a sua vida, clica no link abaixo aí, ou no meu perfil, na bios, onde você estiver vendo esse vídeo, ou pode mandar uma mensagem direto para mim, que eu vou te mandar lá uma forma como isso pode te ajudar, certo? Então, valeu!